Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo. Ela corre demais. Ela é uma destacada treinadora e coordenadora técnica de corrida na Flow Assessoria Esportiva. Ela é bacharel em Saúde e Educação Física pelo Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro e em Comunicação e Estudos da Mídia pela Universidade Paulista. Como atleta amadora de trail runner, é especializada em ultras maratonas, recentemente se tornando campeã da UAI 140 quilômetros. Sua abordagem única combina conhecimento técnicos e habilidades de comunicação, proporcionando treinamentos personalizados que abrange tanto os aspectos físicos quanto os aspectos mentais. Eu estou falando de Alice Viana. Seja bem-vinda ao podcast. Obrigada, estou até emocionada, né? Esse seu texto está incrível. Obrigada, Zulu. Apresentar quando o convidado é muito especial, a gente faz uma apresentação bem especial. Né? Seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada. É uma honra. Estar aqui. É uma honra minha estar aqui com você. É uma honra nossa, de todos os ouvintes, de quem está assistindo, né? Ter aqui uma atleta de alta performance, de endurance, e também uma treinadora gabaritada aí, que tem uma assessoria sensacional. Eu vou começar com uma pergunta bem fácil para você, que a gente começa aqui sempre com pergunta fácil, né? Essa é uma piada. Diga pra gente, né? Da onde surgiu esse desejo e essa vontade de correr ultramaratona, 3 dígitos, 140 quilômetros. Gente, que loucura é essa? É difícil de entender, né? Mas é uma paixão que eu não largo mão por nada. Eu sei que demanda muito tempo, mas eu comecei há muito tempo no esporte. Eu tive a honra, na verdade, de nascer numa família que meu pai e minha mãe me apoiaram muito no esporte desde pequena. Então, todos os esportes do colégio eu já fazia. Eu via eles praticando esportes, então isso foi muito importante. Eu já tenho sorte nisso. E quando eu tinha uns 23 anos, eu comecei no triatlon, na verdade. Fiquei 10 anos no triatlon. Pouca gente sabe, mas eu venho com uma base do triatlon. E começamos num grupo de amigos e a gente saiu para correr. Eu aguentei 20 segundos, literalmente. 20 segundos no relógio, vou sair para correr 20 segundos. Falei, não acredito, morri. E fiquei pensando nisso. Falei, como é que os meus amigos conseguiram correr mais do que 20 segundos e eu não consegui? E aí comecei a treinar mais, a me dedicar mais. O triatlon é um esporte que trouxe até hoje para mim uma disciplina enorme, porque para você fazer pelo menos 3 modalidades e mais a musculação, você precisa ser muito disciplinado. E aí eu fiquei 10 anos nesse esporte. Comecei no short triatlon, que é a menor distância. E aí fui para um meio Ironman, gostei, fiz 2 Ironmans. E aí, logo depois desses 10 anos, eu pensei, poxa, posso melhorar, como a gente sempre acha, né? A gente sempre quer ainda bem, o amador ou o profissional. E fiz um planejamento de 3 anos. Falei, bom, eu vou passar 1 ano nadando melhor, treinando as 3 modalidades, a natação, o ciclismo e a corrida, mas só nadando, competindo em natação. Aí fui para águas abertas, melhorei minha natação. Fui na ordem do triatlo, falei, bom, o próximo é o ciclismo. Aí fui competir no ano seguinte por a cidade de Osasco. Só competi em provas de ciclismo. Melhorei muito o pedal, que era uma paixão que eu tinha. Falei, bom, agora eu vou para a corrida, que é o meu problema, né, daqueles 20 segundos. Falei, agora eu tenho que melhorar. Meu irmão é educador físico também. E aí, na época, ele falou, Alice, tem um negócio que o pessoal está treinando, que eles saem para as montanhas. Eu falei, mas como assim? Já é difícil treinar na lombada da USP. Bom, se você quiser, tem uma galera que está treinando, eu já fui, é muito legal. Se você quiser, vem treinar com a gente. E aí eu fui, e a partir desse dia, Zulu, eu larguei o triatlo. Então, assim, eu treinei mais uns 2 anos por lazer, nadei, pedalei, mas eu me apaixonei por a corrida, que era o meu fraco nessa modalidade anterior.
e joguei toda a minha energia, toda a minha força para a corrida, e principalmente para a corrida de montanha. Eu não imaginava que era possível ter um contato desse com a natureza, terem pessoas tão diferentes, tão legais e tão gregárias, num espaço onde o triatlon, a corrida do asfalto, é mais rígida, é mais dura. Porque, nesse aspecto, é a gente contra o relógio, ou eu contra você, ombro a ombro, né? E na montanha as pessoas esperavam se reunir. Tinha a questão, não vamos deixar ninguém para trás. Então, o mais forte subia e descia 10 vezes até o último chegar. E eu fiquei encantadíssima com isso. Nesse meio tempo, eu já estava numa mudança de carreira. E aí, estava me formando em educação física. E falei, bom, eu vou apostar tudo como atleta na corrida de montanha e me dedicar a saber mais para eu passar para frente esse conhecimento também para outras pessoas. Legal, que sensacional, que legal. história fantástica. Enquanto você falava, eu já estava aqui pensando no título do nosso episódio, né? Então, eu já imaginei aqui, de 20 segundos a 140 quilômetros. É uma boa. É uma boa, É né? uma boa, às 19 horas. 19. Poxa, que legal. Eu não falei, mas ali que está aqui hoje, porque foi uma sugestão do meu grande amigo João Silveira, que tem lá o desafio Deus Me Livre em São Bento do Sapucaí. Tem o corpo seco também, Corpo né? seco, 12 horas subindo Deus Me Livre. Deus me livre mesmo. Deus me livre. João, muito obrigado aí pela sua sugestão, né? Eu conhecia ela de vista, mas não associava a pessoa ao nome. E a sua sugestão, com certeza, é muito pertinente. E vocês que estão ouvindo e assistindo, fiquem à vontade de sugerir nomes que vocês querem ouvir aqui no Na Montanha, porque, de verdade, o que a gente gosta é de ouvir histórias e aprender com todos que passam por aqui. O João, inclusive, eu conheci ele no meio de uma prova, não sei se ele comentou com você, Zulu. Não. A gente estava correndo uma prova de 100 quilômetros, a Transmantiqueira, e aí no quilômetro 30, mais ou menos, eu passei por um cara brabo, correndo brabo, assim, né? A gente parou no PC, e aí ele falou, nossa, eu acho que você está bem na prova, e eu costumo correr muito focado em não saber a minha posição. O que é importante para mim é estar no meu flow ali, estar me respeitando, estar curtindo a prova. Eu falei, poxa, que legal. Quem é você? Ali, que eu sou o João. Tá bom. Aí falei para ele, João, daqui a pouco a gente se vê, eu tô indo na frente, porque com certeza você vai me acompanhar. Você vai cruzar, né, por mim. A gente se viu depois da prova. Foi muito interessante. Foi a partir daí, do meu resultado da Transmantiqueira, que eu fui convidada para o desafio Deus Me Livre. Então, eu corri a Indomit, os 80 quilômetros, e no dia seguinte, para mim, foi muito Deus Me Livre. Eu me arrependi muito dessa ideia. Eu só subi porque eu falei, poxa, o João me chamou, eu não vou fazer feio, né? Mas foi bem difícil. Eu imagino, depois de correr 80 quilômetros muito ali difícil. E ainda fazer aquela subida do Deus Me Livre é muito difícil. Eu conheci o João em 2019 na Ultra Fjord. Né? Que demais. Lá no Chile. Eu não o conhecia e aí tinha alguns amigos em comum e o pessoal falou, pô, nós vamos fazer uma janta aqui na cabana, você não quer vir, Zulu? E quando eu cheguei, o João estava lá cozinhando um cordeiro com arroz. Masterchef maravilhoso. Caramba. Ele brinca que até hoje está pagando o cartão do supermercado porque eu como demais. Amizade, amigo é para essas coisas. pra Nunca isso. mais ele me largou. Nunca mais me largou. Mas chamou, né? Chamou. Tá bom, Sempre me chama para ir lá pro Chão Bento lá. Eu falo, pô, eu vou se você fizer aquele pão maravilhoso. Ele fez um pão lá outro dia. Nós estávamos lá no chalé dele e ele fez um pão ali no forno, a lenha. Olha, sabe aquele pão com aquela textura de casca italiana? Não, aí sobe o Deus Me Livre umas 20 vezes. Nossa, e tinha uma cerveja artesanal e tinha churrasco. Não, então não sobe, é melhor. Tinha churrasco, então é sempre muito bom estar com ele. Alique, a gente sabe que correr não é uma tarefa fácil, né? Como a gente brincou, quando a gente corria a rua ali, até uma lombada fica difícil, né? Conta pra gente como que é a sensação de ficar muitas horas, e muitas horas mesmo. Você acaba de ser campeã da UAI 140 quilômetros. Qual que é o aspecto mental, físico durante toda essa jornada? Algumas pessoas acham que é muito fácil treinar para endurance, né? Ou é muito fácil completar uma prova. E depende da experiência que você quer
Se for para você treinar mais ou menos, você vai completar a prova? Vai. Mas eu acho que é um preço muito alto a se pagar, porque vem na sequência a lesão, vem, eu nunca mais quero correr porque não foi uma experiência legal. A gente treina e se prepara exatamente para sofrer o menos possível, mas não que a gente não vá sofrer. Acho que o primeiro aspecto duro que eu vejo particularmente como mulher é como é que eu vou treinar com segurança tantas horas durante a semana e de final de semana para eu conseguir fazer uma prova de 140 quilômetros. Isso eu tive que apanhar muito e errar muitas vezes, mas até hoje o cenário não é favorável, nem a mim e nem a nenhuma mulher, tá? Minha opinião pessoal. É muito fácil, por exemplo, você treinar, né, Zulu? Vou treinar para uma prova de 140 quilômetros, vou acordar às 3h30 da manhã, tem um monte de gente, um monte de homens que acordam e vou correr. Se você não sair com o seu celular, se você não sair com dinheiro, provavelmente não vai acontecer nada com você. Você vai cair. Talvez, eu não vi porque estava muito escuro. Esse é o aspecto negativo, né, de um treino para um homem treinando para endurance. Agora, a gente, mulher, que tem que passar muito tempo sobre os pés e passa, às vezes, à noite, à madrugada correndo, não tem como trabalhar específico numa cidade grande ou em qualquer outra cidade hoje em dia. Hoje, há 10 anos atrás, eu até corria, mas eu acho que é porque eu não sei se era menos perigoso ou eu não tinha essa noção do quão perigo a gente corre hoje em dia. Eu saía às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, nunca aconteceu nada, poderia ter acontecido. Hoje eu não saio. E aí os riscos são assim, conheço várias mulheres que já passaram por assédio, que é muito chato, ou por alguém encostar no corpo dela, ou falar assim, poxa, mas também, né, estava correndo de madrugada. Short curto. O direito de ir e vir é igual para todo mundo. Se eu quero treinar de madrugada, não é porque eu estou querendo me expor. Tá de short. Poxa, short de corrida, bermuda de corrida. Top. Não pode tirar a camiseta porque mostra o corpo. A gente tem que mudar, na verdade, os valores da sociedade, que eu acho que já estão sendo mudados na montanha, com os coletivos femininos, que é incrível. Mas a gente, na verdade, tem que mudar a cabeça das pessoas e falar, desculpa, isso não é aceito. Você mexer com uma mulher no meio do asfalto ou na montanha, não dá mais. A gente tem que ter o direito a treinar tranquila, a ter a única preocupação de, poxa, eu não vou levar o meu celular para não ser roubada e não acontecer mais nada. Né? Esse aspecto é muito difícil. Eu tenho o privilégio, na minha bolha, de morar num condomínio que eu tenho uma esteira e a sala de ginástica está aberta 24 horas. Eu tenho como adaptar. E a mulher que quer, que vê e se inspira em outras que estão fazendo endurance, que tem um espaço absurdo, as mulheres estão quase párias ali com os homens, mas deixam de treinar por conta de uma insegurança que a gente podia não ter. Isso eu acho muito triste, né, para o nosso cenário. Eu acho que é uma coisa que a gente vai conseguir mudar com o tempo, mas não a curto prazo, infelizmente. Ali que é importante ressaltar, né, que essa conscientização passa em a gente replicar a informação. Exato. Né, e, se necessário, bater de frente, porque cada vez mais a gente precisa debater o assunto, porque esse aspecto cultural não é mais aceitável em 2024. Eu concordo. Os homens, eles não podem olhar para as mulheres, seja num treino ou numa prova, seja de rua, de montanha, como um objeto sexual. Exato. É isso. E a admiração, eu sempre falo, admiração por um corpo bonito, eu olho para um homem da mesma forma que eu olho para uma mulher. Isso é você admirar, mas você admira para você. É isso. No seu interior, é e você sabe que existem homens e mulheres bonitas e da forma que você queira considerar dentro do seu conceito. Né? Eu acho que isso é o mais importante para a gente. Júlio, imagina eu estando numa montanha correndo, que já é um ambiente inóspito, e eu costumo falar brincando, mas não é brincadeira, que eu prefiro lidar com onça, com cobra, com animais que estão ali, que a gente, na verdade, está invadindo o espaço deles, do que com o ser humano. Eu tenho muito mais medo nessas provas que eu faço e passo a noite correndo. A hora que eu entro num single track,
é muito mais assustador, porque você vê o barulho da mata bem ao seu lado. E lógico que tem animais ali. Mas eu fico muito menos preocupada passando por um single track do que a hora que eu passo no meio de uma cidade, que tem um bar aberto, que 10 homens estão mexendo comigo e que eu não sei se eles vão vir atrás de mim. E essa dúvida que fica batendo na nossa cabeça é prejudicial para a nossa autoestima. Eu acho que isso é muito agressivo, né? Não tem nem como eu mensurar isso, porque para a mulher é algo que realmente os homens não passam. Eu acho que eles não percebem. É muito inconsciente, é muito da nossa sociedade. Poxa, tem uma mulher, tá sozinha, eu vou mexer com ela. Agora, imagina eu saindo para treinar na montanha, a qualidade de treino que eu, qualquer outra mulher teria se a gente fosse segura para uma montanha e cruzasse com um homem e ele só falasse, oi, bom dia. Assim como ele deve falar com outro homem. Só dele não falar, não é nem a questão dele falar, dele não falar, ele já protege a mulher. Isso é muito mais profundo, né, na sociedade. Eu acho que cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla para a gente conseguir treinar mais. Porque imagina essa mulherada já fazendo tudo o que faz hoje em dia, sem um treino específico. Imagina se elas tivessem o poder de irem livres para onde quiserem, para a montanha, para o asfalto. Ia ser incrível. Alique, e você como treinador, eu fico imaginando que além desses aspectos do treinamento, se tivesse a mesma quantidade de testosterona que os homens têm, né? Vocês seriam imbatíveis, não é verdade? Eu acho que o aspecto biológico da testosterona a gente não tem como mudar, os homens são muito mais fortes, não tem o que fazer, mas o endurance é muito legal, porque não se trata só do físico, né? Até um certo ponto, o nosso corpo leva. Depois disso, e acho que a mulher também é condicionada desde que nasce a ter que lidar com muito mais coisa ao mesmo tempo e ser muito mais paciente do que o homem. Eu vejo na trilha, às vezes, que eu passo por alguns homens, eles ficam na hora, eu percebo a impaciência pela pisada. Se eles estão numa constância, eles começam a acelerar, começam a bufar. Eu imagino um balãozinho saindo da cabeça deles, eles falando, eu não acredito que essa mulher passou por mim. Só que a partir de um momento no endurance, a gente está muito páreo, ou a mulher vai muito além, porque eu acho que essa questão dela ser mais resiliente, ter mais paciência, ter mais gana para seguir a estratégia que ela traçou, é muito mais efetiva. E eu acho que é isso que está levando à paridade a Courtney, né? É a musa das montanhas. O que ela faz, ela chega em primeiro no feminino e em quinto no masculino, com os tempos absurdos, né? E aqui no Brasil a gente já está vendo. A UAI mesmo, o circuito original tem 235 quilômetros a volta completa. Esse ano foi uma mulher que ganhou no geral também, a Odara. No 140, eu cheguei em primeiro, mas as 3 primeiras colocações, se for ver no ranking, são de mulheres. Caramba! Então, isso é muito legal. Eu tomei até um susto, porque realmente eu não me atento a isso, para não atrapalhar a minha vibe, porque eu gosto, na verdade, de correr com liberdade. E aí, de manhã, eu acordei. Foi feito um trabalho durante a prova também muito bom, uma estratégia muito boa. A Mariana Balestra, que é minha parceira de vida, a minha namorada, a minha companheira, ficou nos PCs com a estratégia que a gente tinha traçado de alimentação, de suplementação, que foi muito bom. Acabou a prova, nós fomos descansar, acordamos depois de 3 horas, porque tem aquela adrenalina da prova, e a gente viu um post da prova, um repost, né, de um atleta que tinha lá, primeiro campeão geral nos 140 quilômetros. E aí as duas ficaram um pouco desconfiadas, porque era uma foto de dia, já com o diretor da prova, provavelmente nas primeiras horas da manhã, que são impecáveis, essa prova, a organização é incrível, mas achei estranho o fato de estar primeiro campeão e ser uma foto de dia, sendo que eu tinha chegado entre 3 e 4 horas da manhã, então estava à noite. E aí eu virei para ela e falei, poxa, Mari, ou esse rapaz chegou às 6 da tarde, que foi um bruto, ou eu acho que talvez a gente tenha ido muito bem. E a gente esperou 3 dias para contabilizar o resultado certinho, e eu terminei em 19 horas, as meninas foram super bem, e o primeiro colocado no masculino, geral, chegou em 21 horas e 30. Meu Deus.
É muito curioso, né? Até perceber um preconceito meu contra as mulheres. Uma falta de poder que a gente acha que tem, de que a gente não pode ganhar dos homens, que está muito enraizada na gente mesmo. Eu ouvi até uma outra ultramaratonista falando, e isso me inspirou muito. Ela falando, poxa, eu estava numa prova de backyard, que é o conceito que dura até o último, né? Até restar um. E as últimas voltas era ela e um americano. E aí, na hora, ela pensou assim, poxa, ficou eu e um cara, então é ele que vai ganhar, porque eu sou uma mulher. E não existe isso. É muito profundo isso, né? E a gente desacreditar da gente mesmo. É muito surreal a gente pensar, mas a hora que se torna consciente isso, por que não? E isso me despertou assim, poxa, legal, eu cheguei em primeira, pode ter sido um pouco de sorte, mas eu treino muito, eu me preparo muito, a estratégia que eu fiz foi de equipe, né? Foi uma dupla, na verdade, eu não ganhei sozinha, porque a gente não ganha sozinha. Mas, se você for ver, foram 2 mulheres combatendo pessoas que estavam ali com um carro de apoio 24 horas. E é muito legal. E, mesmo assim, eu não me aproprio disso. Eu, agora, falando para você. Porque, se fosse um homem, eu tenho certeza que ele estaria aqui. Olha, porque eu sou incrível, porque o meu resultado... E isso, para mim, só foi fruto de um trabalho, mas eu não tenho a consciência ainda de que o tanto de poder que as mulheres têm e que não se apropriam. É muito triste, né? Pode ter sido triste, mas muito emocionante o relato, viu? E, assim, eu não acompanho, né, as provas que eu chamo de provas de estrada, como o AI, e você trazer esse relato, ele é muito importante para a gente. Quando o João sugeriu o seu nome, ele falou para mim, ele falou assim, Zulu, você tem noção do que ela fez? Eu falei, não, João, eu não acompanhei, né? Eu não estou conseguindo nem associar a pessoa, então eu não acompanhei. Ele falou, olha, aconteceu isso, isso e isso. E eu falei, uau, é impressionante. E, assim, por que eu fico emocionado também? Porque a gente vive em uma sociedade machista. Né? E ver mulheres fazendo algo extraordinário, e eu tento sempre frisar e replicar essa fala, a gente tem que aplaudir. Aplaudir muito, porque não é fácil ser mulher. Não é fácil. Não é fácil. O aspecto geral para uma mulher é desfavorável. Total. Dentro da sociedade, dentro da família. Né? E aí eu já tive algumas situações em trilha de quando eu vejo uma mulher, eu dou a passagem e falo, vai embora. Porque normalmente elas estão melhores, mas eu já vi aspectos negativos do cara ficar segurando a trilha para não ter que ver uma mulher passar ele. Isso é muito comum, Zulu. Eu já tive aluna tomando cotovelada, pedir a passagem e tomar cotovelada de homem porque eles não aceitam. Então, as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Isso é um apelo que eu faço. Eu acho que a gente que ama a modalidade, a corrida, a gente tem que ter orgulho, seja quem for que estiver à nossa frente, por toda a jornada, por toda a luta, por toda a dedicação. E você traz aqui relatos de... Não é mais uma sorte ou um machado ter uma mulher em primeiro no geral. É isso. A gente tem acompanhado... No Brasil, eu estive já em várias provas que as mulheres chegam em terceiro no geral, quarto no geral, né? 2 homens na frente. Nós já temos relatos no mundo e também no Brasil, com o seu caso, de mulher chegando na frente. E aí, eu queria saber de você, você acha que o maior desafio para encarar a prova de endurance, provas de longa distância, está em esse medo de você poder sair para treinar e ter que adaptar o seu treino? E também já vou emendar 2 perguntas em uma. A gente teve agora na Olimpíada, pela primeira vez,
50% de homens e 50% de mulheres. Delegação do Brasil maior feminina do que a masculina. Do que a masculina. Você acredita que esse aspecto também para as mulheres está mudando e nós vamos ter mais pessoas aí, mais mulheres se inspirando e espelhando na LIC? Eu não sei se na LIC, porque, coitadas, de repente não é um bom caminho. Modesto. Mas a mulher, ter uma outra mulher como fonte de inspiração, acho que já vai ser muito incrível. Né? Assim como todos os preconceitos que a gente tem, o preconceito contra a mulher no esporte, e a gente vê pelo histórico, né? Até da maratona, que a mulher não podia fazer. É óbvio, como a gente já falou, que o corpo da mulher não se compara ao corpo do homem. Mas o que é impressionante no endurance é que isso a gente pode compensar, a mulher pode compensar de outras formas. Isso eu acho que é o mais legal. É difícil treinar para endurance, homem e mulher. Aí a pergunta, né? A primeira pergunta. É difícil treinar para endurance, homem e mulher, ponto. Para a mulher é mais difícil? Sim, porque aí ela não consegue ter o aspecto específico de repente, treinar de headlamp numa montanha à noite. Ela tem que estar junto com um grupo grande, que a proteja, que a deixe tranquila. Também não adianta, tem que ter o mesmo ritmo, pessoas que ela conheça. Isso impossibilita, de repente, de um treino mais específico. Mas é muito possível se fazer um treino durante o dia e, à noite, você adaptar, na verdade, com experiência. O endurance também tem a beleza de quanto mais velho você é, mais experiente, e essa experiência te ajuda muito, porque são estratégias, não é só correr. Né? O La Mission tem essa, não é só correr. E é muito verdade. A gente treina o nosso físico, mas tem muitos aspectos que a gente passa a não controlar. Se eu fico em casa 19 horas sentada, vai dar alguma coisa de errado. Se eu estou assistindo seriado, comendo pipoca, e deu ruim, vou no banheiro. Imagina 19 horas... no endurance. Em atividade. Em atividade. Então, a gente precisa ter muito planejamento. E quanto mais... Eu acho que a dica para quem quer iniciar no endurance ou quer melhorar, a gente tem que estudar cada aspecto. Tem que saber ler o gráfico de altimetria. Tem que saber o que você vai enfrentar. Tem que saber se é um estradão ou é uma parte mais técnica. Tem que dar importância para a suplementação ou para a comida ou para... Tudo isso, na verdade, garante a nossa sobrevida, né? O endurance não é a corrida em si, é quem come melhor, quem se alimenta melhor, quem corre melhor também. É uma união de coisas que é diferente da corrida de asfalto, que você tem menos coisas, né, menos variáveis para se preocupar. E mesmo cercando todas essas variáveis, é muito difícil. E uma outra coisa é, óbvio, não se comparar a outra pessoa. Se a gente está na mesma linha de largada, eu sei o que eu treinei. Eu sei da minha capacidade, não adianta eu querer ir num ritmo ou mais ou menos. Não sair da estratégia, eu acho que faz toda a diferença para uma prova. E aí, diante disso, é um aspecto mental importante para uma prova de endurance, né? Você saber o que você treinou, você saber qual que é a estratégia, não se comparar e não se desesperar com o ritmo do outro ou da outra, né? E a gente sempre passa, eu acho que 90% dos atletas de endurance passam por altos e baixos. E na hora dessa baixa, que a gente passa muito mal ou diminui muito o ritmo, é só a experiência mesmo que vai trazer bagagem para você sair daquela caverninha, né? De renascer na prova. A beleza do endurance é muito isso, né? De você estar muito mal e de uma hora para outra vira uma chave e você fala, gente, mas o que aconteceu? Minha perna reviveu, meu ânimo reviveu. É muito interessante. Eu sou alucinada. Eu fiz provas curtas no início, que eu comecei a treinar. Achei que eu era muito rápida, né? Obviamente, não sou. E a prova longa traz um autoconhecimento que você traz para a sua vida, né? Que, na verdade, é o que acontece com a gente. Poxa, nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente está mal. Mas se você tiver paciência de esperar um pouquinho, aquilo vai passar. É verdade. Alic, eu estive num evento recentemente, né? Eu falo que isso daria um estudo de mestrado para gente que é da educação física. E eu estive na maratona de São Paulo, na City, né? E final de julho. E aí eu estava ali de bike, acompanhando alguns alunos.
e vi muitos homens, não eram poucos, puxando a perna com cãibra. Agora, eu vou perguntar a você, quantas mulheres você acha que eu vi puxando a perna com cãibra? Olha, eu imagino que ou zero ou um N muito pequeno. Uma, duas, no máximo? Zero. Zero, né? É impressionante. Em provas de resistência, eu fico impressionado, porque eu ficava olhando assim, eu falava, gente, eu não acredito. Eu não vi nenhuma mulher parada puxando a perna e homens, vários mancando, né? E aí eu sempre conto essa história aqui, que na assessoria, todo ano eu dou um prêmio chamado Evolução do Ano. E a assessoria tem 10 anos, e nesses 10 anos, 9 anos, foram 9 mulheres. É mesmo? E no ano que o homem ganhou, ele empatou com uma mulher. Então, assim, nos 10 anos tem prêmio para as 10 mulheres e um homem que empatou. É impressionante a parte de dedicação. De resiliência, De né? resiliência da mulher. É algo impressionante. Assim, eu tive também nessa prova que eu acabei de citar, uma aluna de 61 anos que fez a prova em 3 horas e 26, os 42. Ela tinha feito em 2017, 3h31. E aí eu tinha feito umas contas e eu falei, pô, talvez a gente consiga aproximar do tempo pelo que você vem treinando. Mas, assim, é desgastante. Se você fizer sub 4 horas, Já tá ótimo. excelente, tá ótimo. Não, eu não quero. Eu quero fazer sub 3h30. Aí eu falei, cara, tem que fazer muita força. E é não focada, né? não tem necessidade. Zulu, você não confia? Eu estou falando para você, vai dar certo. Eu falei, eu confio, mas eu sei o quanto que precisa de força para conseguir. E ela falou, você está comigo? Eu falei, estou com você. Né? E ela foi lá e fez 3h26, com 61 anos. É um tempo incrível. É incrível. Eu falei para ela, você não tem noção do seu feito com 61 anos. Porque a gente que é um pouquinho mais novo, eu falo assim, eu só quero chegar aos 61 anos. Só correr, né? Os 42 já tá bom. Se eu conseguir correr 42, então assim... E aí eu falei para ela, olha... Você pretende ainda correr uma maratona esse ano. Não pense que você vai correr nesse ritmo. Eu não aceito, você vai ter que tirar o pé. Eu quero que você tenha uma vida longa. Então, assim, você já fez, tá ótimo, excelente, parabéns. Mas vamos cuidar também da manutenção do seu corpo para que você chegue aos 70, aos 80 correndo. Também, Eu né? acho que isso é o mais importante de se dizer. Eu queria saber... Qual que foi o momento mais memorável da sua carreira, da sua jornada aí de atleta de endurance? De provas, assim? De provas. Falando de paisagens de montanha, eu acho que a paisagem mais linda que eu já vi, mais chocante, que não me sai da cabeça nunca, eu fui fazer a Maratona da Muralha da China, que, na verdade, é um misto de asfalto, corre no meio das fazendas de arroz. É impressionante, assim. Eu nunca vi algo tão gigante, tão potente, igual a essa prova, assim. Eu achei o cenário, as pessoas das comunidades pequenas esperando, as pessoas mais velhas, os homens com o terninho, esperando o evento do ano. Isso foi muito chocante em termos de ficar na minha memória gravado tanto a muralha da China quanto todo o cenário. Foi a experiência mais alucinante que eu já tive no Endurance. Eu fiz algumas provas longas, né? Então, eu tenho lembranças diferentes. De uma outra que foi muito boa, que foi uma das minhas primeiras provas, eu fiz 160 quilômetros também em Passa Quatro. Eu tive muita alucinação, que é muito comum nos atletas de Endurance verem coisas. E eu achava que era muito mentira, né? Sendo muito sincero, eu falei, não, isso é muito onda, é porque a pessoa... Não sei se é o cansaço extremo que nos leva, se a gente aciona uma parte do cérebro que a gente não costuma acionar, porque a gente só usa menos de 10%, né? Eu vi coisas muito reais. E desde esse dia eu fico com muito medo a hora... Eu tenho um grande receio, eu tenho 2 medos, né, na montanha. Um desses é de ter alucinação a hora que muda para a noite. Eu falei, vou começar a ver coisas, deixa eu ficar com a minha cabecinha baixa. Nunca ouvi nada, mas vejo coisas muito reais. E eu tenho medo de vaca, que é muito real, né? Mas ninguém é perfeito. Ô, Alique, você falou algo agora que me despertou uma curiosidade.
Você acredita que existe um momento ali do endurance que você acessa uma parte do seu cérebro que normalmente a gente não consegue acessar? Eu não vou falar de mim, porque o máximo que eu corri foram 14 horas, né? Bem pouco, né? Mas não passei a noite, começou a escurecer, eu já cheguei. Então, assim, não tem essa vivência. Você acredita? Porque já teve aqui o Ricardo, né? O dono da plataforma Extreme de inscrições de eventos. E ele falou assim, Zulu, eu vivi um momento numa outra maratona de flow, e ele usa essa palavra, né? Flow. Sim. Que eu desliguei a lanterna e eu nunca tinha sentido aquilo. E era um momento que eu já estava desgastado, que eu já estava ali lutando corpo e mente, e eu senti algo que eu gostaria que as pessoas sentissem um dia também. E aí você falou esse negócio agora da alucinação, Sim. me levou a pensar que talvez acesse uma parte aí do nosso cérebro que eu acho que a maioria das pessoas não tiveram essa experiência. Isso eu falo totalmente de uma forma empírica, né? Eu fui, na época, pesquisar, ver se tinha algum artigo científico falando, mas como você vai mensurar algo que a pessoa viu e passou horas atrás, desidratada, depletada, né, do corpo? Mas é a única coisa que eu imagino, é uma forma de defesa do corpo, ou realmente a gente aciona algo que a gente normalmente não aciona. Eram muito reais as coisas que eu via. Assim. Eu via um senhor, passei por um ponto de ônibus de madrugada, óbvio que não tinha ninguém, só eu e a minha headlamp, e vi de longe um senhorzinho com roupas típicas do interior de Minas, assim, com um chapéuzinho, sentado e esperando o ônibus. E eu cheguei perto e isso se esvaineceu. E aí eu comecei a ver muitas pessoas que eram muito possíveis estar naquele caminho. E a última alucinação, chegou um staff, né, para controle de prova, passou no trajeto, perguntou se eu estava bem, óbvio, né, que a única coisa que eu queria era dividir com alguém que eu não estava bem. E aí eu falei, não estou bem, eu estou muito cansada, eu não sei se eu vou aguentar, olha, eu estou vendo um monte de coisa. E olhei para o lado no carro, dentro do carro, e falei, moço, tem um cara do seu lado, tem um cara sentado aí no banco do seu lado. E era uma alucinação muito real. E aí ele virou para mim e falou, não, moça, esse é um atleta que eu estou recolhendo da prova mesmo. Então, esse não era uma alucinação, era uma pessoa de verdade. Mas o resto eu te garanto que foi... E não foi só uma vez. Fui fazer uma outra prova também, em Nice, e vi uma mulher com roupas típicas. E eu não estou... eu estou falando isso pelo que eu vi, tá? Eu não estou querendo levar a lugar nenhum, defender nada, enfim. Foram sensações muito reais. E nessa prova de início, eu passei por um vilarejo bem típico, nunca tinha ido para a França, e vi uma mulher com uma roupa muito típica de lá, que eu nunca tinha visto aquele tipo. Então, uma alucinação tão perfeita, né, que consegue adequar onde você está. Achei muito curioso. Foram duas experiências. E, realmente, quando vira a noite, eu tenho muito medo de começar a ver coisa. Então, eu abaixo a cabeça, o meu foco é assim, tá, é um passo de cada vez, vou tentar não olhar muito para os lados, para eu não ter esse medo e, de repente, isso me levar a desistir, me depletar mais. Mas, realmente, aconteceu algumas vezes comigo. São mistérios que a gente não duvida, não desacredita, e a gente sabe que... Né? Nesse mundo tem muito mistério curioso. que nós nunca saberemos. A resposta. A resposta. Você sabe que, enquanto você falava, eu lembrei de alguns filmes que eu já assisti, que as pessoas tinham visões daquela época, das pessoas que passavam por ali, e elas conseguiam enxergar, como se estivessem enxergando o passado, né? E vendo o que ocorreu ali naquele momento. É como se fosse, né, algo assim... vamos dizer... Eu sei que eu estava muito louca, provavelmente, nessas horas, né? Que talvez a minha palavra não valha muito, mas essa foi uma experiência muito real, que vive muito... Mas você não é a única. Viva. Não sou a única. Você não é a única a relatar isso, eu já ouvi vários relatos. Eu me sinto mais normal dentro da normalidade da montanha. É verdade. Ali, qual foi a prova mais difícil que você já correu e o que você aprendeu com essa experiência, com essa jornada? Sabe que o ano passado eu fiz essa mesma prova, a UAI, 140 quilômetros, e não terminei. A gente sempre fala
As pessoas tendem a falar só dos resultados muito bons, mas ninguém vê, as pessoas mais próximas de mim sabem muito mais, de que para 2 vitórias que eu tenho, 3 provas que eu me dou bem, foram 10, 15 que eu errei. O ano passado eu tentei concluir essa prova de 140 quilômetros e parei no quilômetro 90. Caramba. Eu acho que foi a mais dura de... Eu senti um cansaço que eu nunca tinha sentido. Não sei se eu forcei o ritmo demais, essa é a minha teoria. Eu acho que eu tinha forçado um ritmo além do que eu tinha treinado para o ano passado. Senti meu corpo bem depletado e a minha cabeça não estava focada na prova. Eu não entrei nesse estado flow que normalmente eu entro. Não estava prazeroso, não estava legal. Chegou no quilômetro 90, eu falei, poxa, não vou. Tanto que eu pensei muito antes de ir de novo para essa prova esse ano, porque a gente também tende a se pautar nas nossas derrotas, né? A achar que vai errar de novo. E aí pensei comigo, foi uma luta interna, falei, poxa, estou treinando diferente. Já fiz coisas diferentes do que eu fiz o ano passado. Vou pegar essa falha, essa minha derrota, junto com as outras derrotas que eu tive, que já foram um monte, e que são boas para pegar os detalhes que a gente errou e não cometer de novo. Que eu acho que esse é o segredo da vida e o que a gente aprende muito na corrida de montanha. Poxa, fui para a prova, é muito tempo de exposição. Eu tenho 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Quando erra, eu, pelo menos, tento olhar para trás e falar, poxa, por que eu errei? Está no meu alcance? Se tiver no meu alcance, eu mudo. Se for uma coisa, foi o tempo, era uma coisa que eu não conseguia controlar com os meus treinamentos, ok. Eu esqueço e passo a régua. Mas se eu fiz alguma coisa que eu posso melhorar, por que não? Né? Então, eu melhorei muitos aspectos e eu acho que foi mais dura por isso, porque encarar uma derrota não é para qualquer um também. Assumir que você falhou é muito difícil. É muito mais complicado, é muito fácil chegar em ter uma colocação, sou a primeira colocada e postar fotos incríveis. E agora, falar da derrota é muito doloroso, né? E onde foi o maior aprendizado? Na derrota ou na vitória? Sempre é na derrota. Sempre. Eu acho que, para mim, ter a derrota no meio do caminho me faz muito mais forte, particularmente. Se eu tivesse... Primeiro que ninguém chega para um lugar só com vitórias, né? Ela pode só contar as vitórias, mas com certeza o caminho é muito duro, né? A nossa montanha, igual as nossas montanhas de verdade, são altos e baixos. Eu passei por muitas provas muito difíceis que eu não sabia lidar, ou porque eu estava despreparada, ou porque eu errei na alimentação, ou porque eu errei em ritmo, ou porque eu não usei algum equipamento na hora que precisava. Isso me ajuda muito mais do que as provas que eu vou bem, porque a prova que eu vou bem eu não tenho o que consertar. Eu olho para trás e falo assim, podia ter ido mais rápido. Isso não tem muito o que eu melhorar. Agora, as provas que dão errado, fora a dor interna, né, de assumir, poxa, das pessoas perguntarem, e aí, como foi? É difícil você falar, não, eu fui lá, não completei. Os 90 quilômetros que eu corri é igual a 0. É igual a pessoa que largou, deu um passo e falou, desisti, eu estou no mesmo nível, né, na minha cabeça. Isso na hora, a curto prazo, é muito ruim. E acho que a resiliência vem aí, né, de saber lidar com os seus erros, olhar para trás, ver o que efetivamente está ao meu alcance para eu melhorar e tentar melhorar. Se eu for mal na próxima, tudo bem. Se eu olhei para trás e resolvi alguns problemas, para mim não importa o resultado. Por isso que eu não me importo. Quando eu entro numa prova, eu quero mais fazer com que diminuam aqueles erros que eu já cometi no passado. E aí o aspecto mental, ele acaba sendo fundamental para você conseguir gerenciar, principalmente em um evento que você já esteve, e vamos dizer assim, vou abrir aspas, teve um fracasso, fechando aspas. Você acredita que esse aspecto mental, fora do dia do evento, como que você trabalha ele, porque você vai estar no mesmo lugar de onde você não esteve um sucesso? Conta pra gente. Eu fico pensando muito assim, eu não sou a Alice que eu era ontem, ou que eu era um ano atrás, que eu era 10 anos atrás. Eu sempre... Hoje, todo mundo, a gente tem a possibilidade de melhorar.
Eu fico muito assustada quando eu olho para trás e vejo uma falha e tenho um objetivo na frente que é igual ao que eu falhei. Mas eu acho que é isso que me dá a gasolina que eu preciso. Se eu não tivesse esse medo, eu não ia atrás da minha melhora. Eu não ia atrás de melhorar. Porque eu ia achar que eu estou no caminho certo, vou continuar fazendo isso. E não. Eu fico muito assustada a princípio, quando as vezes que aconteceram de eu desistir, de dar DNF, eu fico culpada, porque fora isso eu sou uma treinadora de corrida e eu sou exemplo para um monte de gente. Então, eu fico muito preocupada assim, poxa, o que vão achar da treinadora não ter conseguido fazer? Né? E aí eu tenho que pensar com a minha consciência, bem consciente, e falar, Alique, você como treinador é importante na vida das pessoas pelo seu conhecimento técnico. Algumas vezes eu posso inspirar pessoas, mas eu sou um ser humano igual a eles. Então, do mesmo jeito, quando eles falham, eu falo, faz parte do processo, eu faço para mim também. Eu tenho que repetir, acho que a conversa comigo mesmo é a treinadora Alique falando para a pessoa física o que eu falo para os treinadores. E lembrei agora de algo muito importante que a Mari Balestra falou para mim no início do ano. Eu planejando a minha vida, e aí, teoricamente, né, fazendo a planilha macro, planejando as minhas provas, que eu tenho eu almejo ficar nessas provas acima de 100 quilômetros e melhorar um pouquinho à medida que eu puder. E eu tendo a ser muito dura comigo. Poxa, eu sou treinadora, mas eu tenho que ser muito melhor, porque eu tenho que dar o exemplo. E aí a Mari me falou uma coisa que me marcou muito e mudou muito o meu treinamento pessoal. Ela falou, Alique, faça uma planilha para você. Imagina que você está fazendo a minha planilha. Imagina que você está cuidando de mim ou cuidando de algum aluno seu. Você não dá alívios para os seus alunos? Você não fala que errar faz parte? Que no treino é a hora de cometer os erros, de você acertar os pontos, né? De fazer a mecânica final? Então, por que você não faz isso com você? E isso mudou totalmente a minha estratégia. Tem dado muito certo. Legal. E assim, né? A gente se cobra demais, Demais. né? É impressionante. Eu estou sempre também pensando, porque a gente, como treinador, está sempre na vitrine, né, Alique? Exato. Mas eu penso muito nisso, né? Eu vou ficar velha e se eu depender da minha performance sempre, porque tudo bem, você tem um treinador ou uma treinadora que seja exemplo, é uma coisa, mas a gente não tem que esperar que o seu treinador ou a sua treinadora sejam de performance 100% do tempo. Eu vou ficar velha. Então, eu vou me apoiar no quê? Na minha performance ou na minha capacidade técnica? Né? O Bernardinho é um excelente técnico, o melhor técnico, talvez, que a gente já teve no vôlei. Poxa, ele é o melhor jogador até hoje? Não. Ele é o cara que inspira, que sabe conduzir as pessoas, né? Então, desvencilhar um pouquinho isso da minha cabeça é muito difícil. Eu preciso parar para pensar e me cobrar menos. E para a gente, como treinador, então você pode falar melhor sobre isso. Acho que ver os alunos conseguindo realizar os seus projetos é mais satisfatório do que o nosso pessoal, né? É verdade, Zulu. É verdade. Eu não tinha tido esse prazer, né? Eu achava até então que as minhas vitórias pessoais eram o auge do sentimento bom, né? É muito bom a gente superar. Agora, você ser a ferramenta que ajuda a pessoa a melhorar a performance numa prova. E não só isso, né? Ela mudou todo o lifestyle dela. Ela é uma pessoa melhor, uma pessoa para o mundo melhor, por conta de um pouco do treinamento que a gente faz com ela. Isso é muito gratificante. Não tem como comparar um aluno conseguindo o que ele quer numa prova do que o meu resultado pessoal numa prova. É muito mais potente os alunos irem bem, os alunos... É um sentimento diferente, você sabe, né? É bem diferente, bem gratificante, né? Porque Sim. a gente... Eu até um tempo atrás, eu falava que são como filhos, né? A gente olha ali, tem uma responsabilidade muito grande e eles confiam muito na gente. Então, eu falo que nós estamos como facilitador daquele caminho e o arquiteto, o engenheiro do projeto no qual eles acreditam e que eles querem realizar. Então, acho que essa nossa função ela é bem importante e gratificante
para poder concluir os projetos juntos. É verdade. Alique, você falou aí sobre aspecto físico, aspecto mental. As pessoas têm uma curiosidade de saber, em 19 horas de prova, o que se come, o que se bebe. Gente, porque é mais do que a sua rotina diária, porque você não fica 19 horas acordada, né? É mais. É muito pessoal isso, né? Acho que todo mundo tem essa curiosidade, mas, poxa, como é que você se alimenta? A base tem que ser de gel, tem que ser de suplemento em pó. Não tem jeito, é a via mais rápida de energia que a gente possui e os géis não foram feitos à toa, né? Mas, no meio tempo, o corpo tem a necessidade, eu tenho a estratégia minha, pessoal, de levar coisas do meu conforto. Então, são alimentos que eu não estou preocupada o quanto eles vão me gerar de caloria, quanto tem de carboidrato, de sódio, que é o cálculo que eu faço com o gelzinho, com o eletrólito, com o intra. Poxa, um chocolate é muito prazeroso. Parar e comer um chocolatinho é muito... Ou qualquer outra comida, né? É importante, como a gente passa um dia inteiro quase correndo, tem que ter um aspecto também, porque tomar gel o dia inteiro não é prazeroso. É eficiente, né? Mas o prazer da comida que a gente tem de comer... Não que eu vá sentar e falar, poxa, vem uma macarronada com um molho... Mas ter uma comida, um alimento sólido que você goste, faz a diferença. Porque esse conforto mental é muito bom. Fora a caloria que você não vai ter na hora, mas daqui a 1h30, 2 horas, você tem o benefício também de ter comido algo, né? É verdade. Eu chamo de recompensa mental. Recompensa mental, melhor definição. Eu não sou ultramaratonista, já fiz algumas ultras, mas eu não me considero ultramaratonista. Mas na minha mochila tem sempre uma recompensa mental. Nossa, que delícia. E eu coloco algumas metas, né? Eu falo assim, uma terceira pessoa. Zulu, se você cumprir isso aqui, tem um chocolate. Incrível, olha que... Tem um chocolate no bolso do lado esquerdo, mas você precisa cumprir essa meta. E eu vou montando essa estratégia e vai dando certo. Até bom a montanha por conta disso, né? Eu vi um vídeo esses dias na rede social, satirizando, óbvio, né? E o corredor de asfalto cortando a bananinha, vendo se passou 2 gramas, 3 gramas. Tá bom. E o corredor de montanha fazendo aquela mochila com o salame, o sanduíche. A gente tem essa liberdade poética. Tem. Nós temos essa liberdade, essa licença, né? Essa licença poética. E eu já levei as pessoas... foi importante você falar que é muito individual, né? Porque eu vejo algumas pessoas tendo ali desconforto estomacal, tendo ali algumas restrições. Eu falo assim, olha, eu, Zulu, como de tudo. Já levei hambúrguer, chocolate, pizza, doces em geral, né? Mas assim, você precisa testar no treino também, ou na sua rotina, porque você não vai fazer isso no dia da prova. Você falou o aspecto mais importante. Tudo vale, né, de alimentação. Desde que sirva para você, você não passe mal, tem a tendência, só que você só vai saber se passa mal se você testar. O treino longo que a gente faz na montanha... é muito para isso também, né? É um simulado do que a gente vai fazer na prova. Então, tudo que eu imagino que eu consiga consumir durante a prova, eu testo antes. Verdade. Ô, Alique, a gente tem visto, principalmente nas provas de montanha, né? A maioria das provas de montanha, agora em 2024, estão fazendo aí 10 anos. A gente pode dizer que ainda é uma criança, né? Sim. Como que você vê o crescimento do trail no Brasil, das provas de montanha no Brasil? Eu acho, por um aspecto muito bom, a gente ter mais gente envolvida, porque muita organização de prova, eu acho que acaba deixando a prova, de promover a prova, por falta de pessoas. Então, tem que ser um negócio viável para todo mundo. Para ter uma boa organização, tem que ter muito mais gente ali praticando o esporte. A Indomit, o ano passado, quase 4.000 pessoas. La Mission, 4.000 pessoas. O TMB Paraty foi um super sucesso. Então, assim, eu nunca tinha presenciado uma prova de montanha com 4.000 pessoas, como a gente viu umas 3, 4 edições, pelo menos no ano passado e no início desse ano. Acho muito potente, acho muito legal as pessoas terem esse contato com a natureza depois da Covid. Isso tenha, talvez, estimulado as pessoas a ter um contato maior com a natureza, mas vejo também um problema que a gente precisa ficar atento.
Junto com essa onda de 4 mil pessoas, vem as pessoas que vêm para respeitar a natureza, para aproveitar a montanha, para ir treinar na montanha e recolher o seu lixo, para deixar o mínimo de rastro possível. E tem a pessoa que só está ali para tirar a foto bonita, falar, olha onde eu cheguei, a quantos mil metros, e estragar todo o rolê. Que é deixar o papel de gel que ela deixa na rua, na porta da casa dela, e deixa lá na montanha também para a gente. E com essa questão toda socioambiental, eu acho muito complicado se crescer numa exponência como se cresce as corridas de asfalto e a gente perder esse controle das pessoas respeitarem a natureza dessa forma, de não serem agressivas e de saberem lidar com as intempéries de uma montanha. Com a chuva, com o frio, tem que ter mais preparo. É um bom caminho. Sempre é um bom caminho ter mais gente praticando o esporte que a gente ama. Só que eu preferiria, se fosse para escolher ali, o que você prefere? Ter menos gente e pessoas só apaixonadas, que não vão deixar nenhum rastro na montanha, ou 4 mil pessoas que vão, que dessas 4 mil, eu não sei te falar, mas chutando aqui, metade, por exemplo, não tem essa consciência socioambiental, eu limitaria. É uma verdade. Né? É uma verdade. A menor pegada, né, ecológica possível. A gente tem que frisar isso e replicar. E aí, né, eu vou ter que jogar aqui, como diz, vou ter que puxar a brasa para o nosso lado, para o lado da nossa carne ou do nosso peixe ali, que quando você faz parte de uma assessoria esportiva, que você tem profissionais qualificados, né, eles vão replicar e vão ensinar isso, que é importante. Você falou que é um crescimento, mas tem que ser um crescimento saudável, né, Alic? Eu também acho. E realmente também não puxando a sardinha, quando você é assessorado por uma pessoa que te passe o conhecimento, a pessoa às vezes faz e não se dá conta que ela está depredando um lugar importantíssimo que talvez seja fechado mais para frente porque um grupo pequeno de pessoas não soube o que fazer por desconhecimento, como você falou. E o papel da assessoria, quando você tem um treinador ou um guia junto, que fala, olha, o melhor recolha todo o seu lixo, ou até aspectos de usar equipamentos. Poxa, a gente está subindo a montanha, está super frio, lá é um lugar aberto, com muito vento. A gente coloca a jaqueta antes de chegar lá. Você não vai parar e passar frio e coloca a jaqueta lá em cima. Isso você aprende com pessoas mais experientes. E o papel dos treinadores, óbvio, é muito importante, por segurança de treino e para cortar atalhos, muitas vezes que os alunos ou os entusiastas de montanha têm medo e demorariam muito para descobrir isso, e até de não depredar o ambiente que a gente mais gosta. Muito bom. Alic, a gente está encaminhando para o final, né? Você falou aí de alguns eventos, de algumas provas. Esse episódio ele vai entrar depois da La Mission, né? Hoje é dia 31 de julho, no dia que nós estamos gravando aqui o episódio. Aliás, parabéns, Gabi, minha filha está fazendo 22 anos hoje, dia 31. Olha, parabéns, Gabi. Gabi, meu grande amor. E já vai ter acontecido a La Mission e vai estar aproximando da UTMB também, que foi um grande evento ano passado, e a gente viu ali, principalmente a UTMB, tinha muita gente do asfalto fazendo a sua primeira prova ali e a importância, né? Eu falo que teve uma crítica muito grande, o Rafael, meu amigo, Miranda já esteve aqui 2 vezes, teve uma crítica muito grande pelos montanhistas pelo percurso que foi feito lá na UTMB. Só que eu falei que eles acertaram. Eu também acho. Se eu fosse uma organização de UTMB, que é uma das provas do circuito mais incríveis que a gente tem no mundo, trazendo para o Brasil, eu optaria por o circuito mais seguro e que eu tivesse acesso a ambulâncias. E foi uma experiência legal. Muito Talvez para as pessoas mais experientes em montanha, queriam mais montanha, que é o que eles vão proporcionar provavelmente esse ano, né, com a mudança de alguns percursos que eles já estão fazendo. Eu faria muito igual. Eu acho que foi um acerto, também, né? Porque ali eu fui para os 34 km e fiquei no fundão, né? E eu vi que tinha muita gente da rua, que o pessoal nunca tinha tido uma experiência na trilha. Exato. E depois, analisando, eu falei assim, ele acertou,
porque se ele coloca muita trilha, esse pessoal que está tendo a primeira experiência vai ser muito traumático. Né? E aí certeza. tem que ter essa sensibilidade, poder, lógico. Lá você tem 4 distâncias, vamos deixar as 2 primeiras distâncias de entrada como algo ali para fazer mesmo uma transição. Né? E as outras maiores falar, não, aqui é para quem já tem uma experiência, nós vamos pegar mais trilha, mais single track, vai ser muito mais horas em atividade, né? Então isso é importante a gente também olhar os 2 lados, né? Não é só olhar um lado só. A gente às vezes pensa só naquilo que a gente gosta, né? E não pensa no que os outros também a gente pode proporcionar e trazer essa experiência. Sim. A gente está encaminhando para o final, como eu falei. Mas vamos imaginar aqui, vamos fazer um trabalho de imaginação, que você tivesse que montar um manual para as mulheres que querem iniciar a carreira na montanha, na prova de estrada, de endurance. Como que você, o que você diria para essas mulheres que estão ainda esperando, estão com receio, né? E é uma forma não só de inspirar na sua trajetória, e aí a gente não quer que essas mulheres que estão ouvindo agora vão lá e ganhem o 140 da UAI, mas que possam participar. Sim. Apenas já vai ser uma grande vitória e um grande legado. O que você falaria? No nosso cenário atual, igual que a gente já conversou até agora, achar um coletivo é importante, seja de mulheres, achar uma assessoria que tenha alguém, que tenha algum braço ou um conhecimento de montanha é muito importante. O endurance demanda tempo, então tem que ver também, porque às vezes é só um sonho, mas não se adequa ao dia a dia e deixa a mulher ou o homem frustrado. Mas a mulher vê se realmente se adequa. A prova de endurance leva muito tempo no dia, nas 24 horas de treino, de dedicação, e leva muito tempo para você ter uma base. A mulher já tem muita paciência. Então, é uma questão de paciência. Resiliência, ela tem. Treinar na montanha sozinho, hoje em dia, é muito perigoso. Então, sair com um grupo, seja ele qual for, e saber que essas pessoas vão estar ali presentes em alguma dificuldade é muito importante e precisa vivenciar. Precisa vivenciar a montanha para fazer uma prova. Não dá para treinar só no asfalto. Precisa fazer exercícios específicos, já que não tem tempo de ir para o asfalto. Por exemplo, dá para adaptar escadaria, fazer exercícios educativos que remetam a coisas que a gente passa por a montanha. Tem estratégias que a gente consegue. E o principal é sempre estar ou com um guia, quando for para a montanha, ou com um treinador, ou com um grupo grande. A confiança tem que ter sempre. A mulher pode tudo que ela quiser. Verdade. Eu estou aqui pensando, né? E eu já... É bem provável que as pessoas que estão ouvindo ou assistindo vai estar com a mesma sensação que eu estou agora. De frustração por encaminhar esse episódio para o final. Porque quando o episódio está muito bom e eu teria aqui muitas perguntas a fazer a você, eu olho para o relógio e me bate um desespero. Porque a gente precisa entregar isso aqui no horário, mas... Não tem endurance hoje, né? Hoje não tem endurance. Aqui, aqui é uma prova rápida, sabe? E me causa uma certa frustração, mas tudo bem. Eu queria agora que você deixasse as suas redes sociais, falasse um pouco da sua assessoria, né? Quem quiser ali treinar, encontrar um grupo bacana, eu conheço ali o Luiz, conheço algumas pessoas da assessoria, da sua assessoria. Fique à vontade, pode agradecer parceiros, deixe aqui, mais ou menos, a gente vai lembrar da nossa época de criança, é igual o programa da Xuxa. Beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Pode mandar beijo para quem quiser, agradecer quem você quiser e também, se quiser deixar uma última palavra para quem está assistindo e ouvindo a gente, fique à vontade. Eu tenho muita vergonha, as minhas redes sociais são fechadas. Meu nome é Alic_Viana. Eu trabalho no Clube Flow, que é uma assessoria aqui de São Paulo. Eu dou aulas no Parque Ibirapuera e no Parque do Povo. Uma vez por mês a gente faz essa saída off-road oficial da assessoria. É um super prazer estar com você aqui. Queria agradecer, na verdade, todas as pessoas que, de repente, vão ouvir e que sabem da minha trajetória, das minhas vitórias e, principalmente, das minhas derrotas.
elas são um pilar, as pessoas mais próximas. A Mari Balestra, que é uma super companheira e que me ajudou muito a concluir essa prova com sucesso. Queria só agradecer a oportunidade que você me deu. Muito obrigada, Zulu. A gente que agradece você mais uma vez e dizer que foi o nosso primeiro encontro de muitos ainda, tá? Ah, que bom! Nós Ótimo. Nós 19 horas repartidas em... Olha, pelo menos aí, né? Esse ano eu já repeti aqui alguns convidados, porque por mais que a gente vá na mesma corrida, não é a mesma história. Não é a mesma história. Né? Então, você, melhor do que ninguém, pode falar que você verdade. teve uma história o ano passado no Trágica. 140, né, do UAI, e esse ano foi lá e mostrou que a gente pode ir construindo aí o nosso, eu chamo de livro, né, as nossas páginas. Verdade. De forma rotineira, diariamente ali, bem bacana. Eu quero agradecer vocês do podcast, que assistem o podcast e escutam o podcast na montanha. É bem provável que neste momento que está entrando o episódio da Alic, ou eu ainda não tenho esse número, mas ou a gente está próximo do 100, ou já passou do 100. Olha, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que chegaria a 100 episódios do podcast na montanha. Agradecer primeiramente a Deus e todos os meus patrocinadores, desde o episódio 1, aqueles que não estão mais e os que estão chegando também. E dizer que o mais importante é você estar sempre apoiando, é você estar sempre replicando essas informações, porque o meu objetivo aqui não é muito menos eu aparecer e trazer pessoas como a Alic para trocar experiências e ensinamento para vocês. Esse é o nosso objetivo, replicar conhecimento e trazer pessoas com histórias maravilhosas, seja na vida profissional, na vida pessoal ou na vida como atleta. Trabalhos técnicos de Gabriel, Estúdio Voz. Valeu, até a próxima. ZBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K, em março de 2025. www.zbrevents.com.br ZBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.